Lançado em novembro de 2007 para Nintendo Wii, o Super Mario Galaxy era, ao menos na superfície, exatamente o que você esperaria de um jogo do Mario. O Bowser foi lá, sequestrou a Princesa Peach e o Mario agora precisa resgatar a nossa querida moçoila atravessando uma série de fases coloridas e inventivas. Ele tem várias estrelas para coletar, inimigos para pisar, fases para explorar. Mas esse jogo tinha algo diferente que eu não sabia explicar a primeira vez que eu joguei. E eu lembro como se fosse hoje. O início dele era calmo. Mas por quê? Algo horrível tinha acabado de acontecer, o reino foi destruído, todos descongelados, a princesa sequestrada, o castelo inteiro roubado, e literalmente a cena seguinte é calma. E o pior, por um momento eu simplesmente fiquei lá, imerso nessa calmaria, sem fazer nada. Eu não entendia o porquê desse contraste, mas eu gostava. E hoje, rejogando depois de adulto, eu acho que eu tenho a resposta que eu não consegui achar quando criança. Pena que ela é mais melancólica do que eu imaginava. Oi, sou eu, Roger. Vamos falar sobre solidão? Mais especificamente sobre como a Nintendo conseguiu tratar sobre solidão, luto, perdas, família e aconchego justamente nas partes mais calmas de um jogo infantil de aventura. Parece meio contraditório, né? E bom, na verdade é mesmo. E esse contraste já começa logo no primeiro planeta que você cai e tem que ir atrás dos coelhos. Tá certo que isso é um mero tutorial das mecânicas, mas já é aqui que ela ensina pra gente sobre como vai ser o tom do jogo dali pra frente. Momentos de ação, de adrenalina sempre vão ser seguidos por momentos de calmaria. E isso é extremamente necessário para que Mario Galaxy seja o jogo que ele deve ser. Só que isso raramente acontece em um jogo do Mario. Você normalmente corre, pula, vence, acaba a fase e você já vai direto pra outra onde você também corre, pula, vence. Claro que os ambientes de transição entre as fases dos jogos anteriores até podem ser ditos como momentos de calmaria também. Mas em Super Mario Galaxy é além, muito além. Ele te convida a parar um pouco e respirar, pois existe uma grande contradição aqui que nenhum outro jogo da franquia jamais tentou sustentar. A ideia de que o espaço sideral, vazio por definição, hostil por natureza, silencioso além da compreensão humana, pode ser um lugar aconchegante. Delfino Plaza, por exemplo, já é um lugar cheio de vida por natureza com muitos personagens para te fazer companhia. O Reino Cogumelo também, mas aqui, ter vida é a última coisa que a gente pode falar sobre o vazio do espaço. E já logo no começo do jogo encontramos quem é a própria contradição entre solidão e companhia. Uma princesa chamada Rosalina. Ela é a peça central de todo esse conceito. Sem ela, Mario Galaxy não teria motivo algum para trabalhar o conceito de solitude dentro do jogo. Prova disso é que em Mario Galaxy 2 a Rosalina ela fica meio de escanteio ali, e por isso o tom do jogo é completamente diferente. Bom, na verdade é o Mario Galaxy 1 que é completamente diferente de tudo que a gente tem na franquia, unicamente por conta dela. Mas relaxa que eu vou te explicar. Yoshiaki Koizumi, diretor do jogo e a mente por trás de alguns dos momentos mais emotivos já colocados em games da Nintendo, incluindo The Legend of Zelda Majora's Mask. Foi ele quem escreveu a história da Rosalina sozinho, tarde da noite quando todos os outros membros da equipe já tinham ido embora. E ele mesmo conta que quando ele compartilhou essa ideia da história da Rosalina com Shigeru Miyamoto, o criador do Mario, ele ficou bem surpreso, ele gostou. Era muito importante pra mim, foi tudo que o Koizumi disse. E essa frase é uma das coisas mais reveladoras que qualquer desenvolvedor da Nintendo já disse publicamente. Isso mostra pra gente que a história da Rosalina foi escrita a nível pessoal e por isso que ela é importante. Mas o engraçado da história é que ela é até que simples, assim como toda boa história de criança deve ser. Uma pequena garotinha encontra uma Luma perdida dentro de uma espaçonave abandonada. A Luma está procurando sua mãe, e então a garota decide ajudar e os dois partem juntos pelo cosmos. Mas com o tempo, a garota começa a sentir saudades de casa, saudades de seu pai, saudades de sua mãe. E então ela olha para as estrelas com um telescópio que pertencia ao seu pai. E ela sente a distância não apenas em quilômetros, mas sim no tempo. Quanto tempo já passou? Quanto tempo ela perdeu? E então vem o capítulo 7 do livro. A menina finalmente entende o que sempre soube, mas não queria aceitar. A sua mãe não está mais viajando pelas estrelas. A sua mãe está dormindo sob a árvore na colina.
e ela não vai mais acordar. Em termos diretos, a mãe da Rosalina morreu. E ao perceber isso, ela cai em lágrimas de um jeito que nunca tinha acontecido antes. Ela nunca mais verá sua mãe, e assim ela percebe que está só. Mas então a Luma sente compaixão por ela, pois assim como a garota, a Luma também não encontrou a sua mãe. E ali não só ela, mas como vários outros Lumas começam a chamar a garota de mãe. Então, da situação mais improvável surge uma família. Seres órfãos que se dedicam em amor uns aos outros, suprindo as suas faltas familiares biológicas. Assim, Rosalina e as centenas de Lumas criam uma relação de mãe e filhos, em um lugar onde eles podem chamar de lar. E então, uma vez a cada 100 anos, eles retornam ao planeta onde está a colina, a árvore e a memória de sua mãe. E essa história em um jogo do Mario. Um jogo com planetas feitos de sorvete e cogumelos que te fazem crescer. Um jogo onde o vilão é uma tartaruga gigante que sequestra princesas. E de repente, do nada, você tá no meio do jogo lendo um livro ilustrado sobre uma criança confrontando a dor do luto sobre a morte da mãe. A Rosalina, ela não encontra a mãe do Luma. Ela não encontra nem a própria mãe. Mas ela encontra algo diferente. A capacidade de criar uma família com quem você tem. E não com quem você perdeu. Os Lumas se tornam seus filhos, a nave se torna o seu lar, e uma vez a cada 100 anos eles fazem uma rota para lembrar de onde vieram. E isso é tudo. Não há uma resolução grandiosa, não há um vilão derrotado, é só uma garota que aprendeu a carregar a saudade sem se afogar nela. E a melhor parte de ser adulto e observar histórias infantis é que você consegue entender alguns pontos de decisão criativa e de storytelling que a gente não percebia quando jogava enquanto criança. Porque nessa história, por exemplo, ela tem um final meio amargo, não é um final necessariamente feliz. Sendo assim, é meio fácil a gente sentir uma espécie de pena pela perda dela. Só que pena não é um sentimento legal para você sentir por ninguém. E por isso eu não consigo imaginar a Nintendo feliz em nos fazer sentir isso pela Rosalina. Então, qual seria a melhor maneira de contornar isso? Simples. Durante o jogo, nos fazer também passar pelo mesmo processo de solitude. Então, assim, a pena, que é um sentimento egoísta, passa a virar compaixão, um sentimento de inclusão. O Mario está sozinho na imensidão do cosmos. Todos os planetas que visita, ele sempre encontra seres diversos, muitos amigáveis, outros nem tanto. Mas todos diferentes dele, nenhum é humano, são seres do cosmos. A própria Rosalina, que tem uma forma de humana, acaba sendo um ser além do tempo e espaço aqui no jogo. Diferente do filme, só pra constar. O Mario está sozinho, não só em distância de onde é a sua casa ou em distância de onde a Peach poderia estar, mas ele também está sozinho enquanto ser. E constantemente o jogo nos traz momentos em que a gente percebe essa solidão. E boa parte de como a Nintendo conseguiu fazer isso foi com a trilha sonora. Super Mario Galaxy tem uma trilha sonora muito diferente do restante da série. Ela é mais poética, mais profunda, até emocional. Mas não era pra ter sido desse jeito não. Você conhece Mahito Yokota? Esse aqui é o diretor musical desse jogo. Ele é gênio, tá? Ele estudou na Tokyo College of Music, tinha trabalhado na série Kessen e em Dynasty Warriors 4, e então ele foi chamado para trabalhar na Nintendo já estreando em Donkey Kong Jungle Beat, jogo que usa os bongos do Donkey Kong e mesmo sendo de plataforma ele se apoia muito na parte da trilha sonora. E a Nintendo ficou tão feliz com o trabalho dele que já colocou ele em seguida para ser o diretor musical de Super Mario Galaxy, que seria não só o próximo, mas também o primeiro grande título da franquia mais importante da Nintendo pro Nintendo Wii. Era muita responsabilidade. Mas o Mahito-san nunca tinha trabalhado num jogo do Bigodudo. Mas o que ele sabia sobre o personagem é que ele era amigável e gentil, e que agora estaria em uma aventura ainda mais grandiosa através da galáxia. Tinha algo mais épico que isso? Mas por ter acabado de sair do projeto do game do Donkey Kong e também inspirado nas trilhas de Mario Sunshine de 2002, as primeiras músicas que ele compôs para Mario Galaxy tinham uma vibe meio latina, também usando percussão, bongos e bem rítmica, dando uma vibe bem leve e divertida. É
É o tipo de coisa que você esperaria de um jogo colorido e alegre. Ele trabalhou 3 meses nisso e chegou a compor 28 faixas nesse estilo. E aí ele levou essas músicas pro Koji Kondo ver. Você conhece o Koji Kondo? Simplesmente o mestre que criou todas as músicas clássicas de Mario e Zelda e mais metade dos temas mais icônicos da história dos videogames. O Koji Kondo ouviu, parou, olhou para uma Hito-san e falou: "Isso aqui é ruim, nenhuma dessas músicas prestam." E parece que não foi uma crítica leve não. O Hito-san até comentou em algumas entrevistas que ele quase pediu demissão para abandonar o projeto e deixar essa trilha sonora a cargo de uma outra pessoa. Mas teve uma coisa que o Koji Kondo falou para ele no meio dessa bronca que o Hito-san ficou pensando por um bom tempo. Se em algum lugar da sua mente você tem a imagem de que o Mario é fofo, elimine isso. A princípio ele não entendeu muito bem o que ele quis dizer, porque, bom, na verdade, o Mario é fofo. E ele tem formas redondas, ele é barrigudinho, colorido, olhos grandes. Ele é um mascote de uma empresa lendária dos games. E meio que todo mascote que tem por aí é fofo, né? Mas o ponto é que o Koji Kondo falou isso pois achava que o Mahito estava tratando o Mario de forma infantil demais. O Mario tem sim uma estética fofa, mas o Mario é muito além disso. Ele é corajoso, ele enfrenta de cabeça erguida os desafios, protege quem ama sem nem pensar 2 vezes, faz o bem pensando no coletivo e também perde, erra, e erra muito aliás, mas ele sempre se levanta, tenta de novo, independente de qualquer coisa. Ele é um personagem que ganhou profundidade pouco a pouco em quase 20 anos de história até aquele momento, e um personagem profundo também merecia uma trilha sonora profunda. E ali ele entendeu exatamente que tipo de música o jogo estava pedindo para ele produzir. Mas antes da gente continuar, eu preciso te falar sobre o patrocinador desse vídeo, que é ninguém. Não tem patrocinador esse vídeo, porque esse lance de vídeo longo é novo pra mim também. Eu nunca fiz um vídeo dessa qualidade. E mesmo com 800 mil inscritos, toda essa galera veio através dos shorts, vídeos curtos. Os meus vídeos de polígonos, de curiosidades, de recomendação de jogos. E esse pessoal não necessariamente quer ver um vídeo longo. Na verdade, nem o algoritmo sabe pra quem enviar esses vídeos, já que eu nunca faço. E aí que tá, as marcas também entendem isso. Então, nesse vídeo específico, meio que na verdade, o patrocinador é você. Você que tá assistindo, que tá curtindo, se inscrevendo, deixando um comentário pra saber se eu tô no caminho certo ou não. Isso ajuda muito, principalmente a galera que tá no celular hypando o vídeo. E além disso, caso você queira ajudar financeiramente meu trabalho, como apoio a esse vídeo ou como incentivo pra vídeos futuros, tem a minha chave Pix e o meu PayPal na descrição do vídeo. E ainda dá pra se tornar membro do canal. Membros vão ter acesso a conteúdos exclusivos, como o making off desse vídeo aqui, por exemplo. Valeu demais, galera. Agora voltando pro vídeo. O Hito-san percebeu que sintetizadores comuns não seriam o bastante. E aí decidiu que as trilhas teriam que ser orquestradas. Ele também decidiu que melodias ultra felizes não representariam bem uma jornada de altos e baixos. Ele precisava sim de algo épico, mas também aconchegante, de algo grandioso, mas também contido. Exatamente algo como a icônica Ghost Garden Galaxy. E essa crise de conceito que o Mahito Yokota passou também gerou outras trilhas sonoras com o apoio do Koji Kondo que seriam fundamentais para dar o tom mais melancólico do jogo, assim como a trilha que seria usada em Space Junk Galaxy. Que ironicamente lembra muito uma das músicas mais melancólicas da Nintendo daquela época. E também nessa leva, uma das primeiras músicas criadas para o jogo foi algo que o próprio Koji Kondo descreveu como sendo uma canção de ninar gentil de uma mãe amorosa. E para chegar no resultado final, uma orquestra de mais de 50 músicos foi utilizada para criar algo que oscila constantemente entre majestade e melancolia. A prova disso é que entre as fases, o Mario retorna ao observatório. E lá, suave e constante, toca uma valsa. Uma valsa de salão levemente deslocada, como uma música vazando pela fresta de uma porta fechada.
Uma valsa muito bonita, mas também profundamente triste. Tanto que é até meio irônico nesses momentos, já que ao concluir uma fase pegando uma estrela do poder, a gente também traz lumas para o observatório. Só que nunca sabemos se tem mais lumas perdidos no universo afora. E é aí que a gente olha para as estrelas nesses momentos de calmaria e nos perguntamos: será que tem mais alguém aí? E é nessa hora que a música responde a gente, falando que sim, tem. Pois essa valsa do observatório tem 3 fases. A primeira vez que você chega nele, a música é calma, contida, quase como se fosse o vento trazendo o som de uma fonte bem longe. Mas à medida que a jornada avança e você coleta mais estrelas e por consequência traz mais lumas para o observatório, a música começa a crescer. E pouco a pouco ela vai ficando mais preenchida com mais instrumentos, até que próximo ao final do jogo, com o observatório repleto de vida, a música chega na 3ª fase. Uma valsa imponente, presente e impossível de ignorar, quase como se ela convidasse todo mundo ali a uma dança. Como se a própria música passasse uma mensagem de que a melancolia da solidão é passageira e que o próprio tempo vai trazer novas e alegres companhias para sua casa. E eu digo casa, pois é exatamente isso que o jogo quer que a gente sinta em relação ao observatório. Pois depois de fases complicadas, cenários perigosos e desafios superados, o jogo quer que a gente volte a um lugar aconchegante, intimista e de tranquilidade. E se você olhar com atenção, cada seção da nave corresponde a um cômodo doméstico. Há uma biblioteca, um jardim, uma varanda, uma cozinha, uma sala de máquinas, um lavatório, um quarto. Tudo meio miniaturizado e flutuando no espaço, mas inegavelmente uma casa. E isso diz pra gente de forma silenciosa e quase subliminar que a solidão do cosmos é suportável quando você tem um lar dentro dela. A Rosalina criou um lar no lugar mais inabitável que existe. Ela não esperou que o universo se tornasse acolhedor para ela e para os Lumas. Ela mesma foi lá e criou o aconchego do zero. Os Lumas não são seus filhos por questões biológicas, mas são porque o afeto decidiu assim. E esse é o paradoxo de Mario Galaxy, um jogo sobre o infinito do espaço, mas que lá no fundo é um jogo também sobre como construir um lar. Talvez você já tenha escutado isso antes, mas existe um kanji em japonês chamado de Ma. Ma não tem uma tradução direta, mas significa aproximadamente o espaço entre as coisas. O Ma pode ser observado na pausa entre as notas musicais, no silêncio entre as palavras, o vazio que dá forma ao que rodeia. E Mario Galaxy é inteiramente feito de Ma, o que é bem irônico se a gente parar pra pensar, já que o filme é literalmente o oposto disso. Mas enfim, eu já escrevi esse roteiro me comprometendo a não falar do filme, isso aqui é outra coisa. Mario Galaxy é feito dos espaços entre as estrelas, do silêncio entre os planetas, da distância entre o Mario e qualquer outra coisa que se pareça com ele. E é precisamente nesse espaço, nesse silêncio, nessa distância, que algo mais aconchegante e inesperado começa a acontecer. Coisa que a gente consegue observar bem no final do jogo. Atenção ao spoiler, hein? Ao final de tudo, o universo morre. E não é exagero não, é realmente isso que acontece. O Bowser cria um buraco negro que ameaça destruir tudo que existe, e então os Lumas, os filhos da Rosalina, se sacrificam se jogando dentro dele para salvar a criação. Mas não é o fim. Pois então, depois disso tudo, o universo renasce. O Mario acorda num reino dos cogumelos novo. Recém-criado, bem parecido ao original, mas ainda assim, diferente. E a Rosalina aparece no céu imensa e suave, para explicar o que aconteceu com uma serenidade que beira o incompreensível para quem acabou de passar por um apocalipse. Cada estrela, cada mundo, cada ser vivo, todos juntos formam o universo. E o universo está sempre em movimento. A natureza de um Luma é a transformação. E cada um deles serão os novos planetas, as novas estrelas, as novas árvores, os novos rios. O jogo deixa claro que ao final de tudo nós não tivemos uma vitória. Nós meio que somente acompanhamos um ciclo.
E se ainda assim, depois de tudo isso, você jogar com o Luigi e conseguir coletar todas as 120 estrelas do jogo, um compromisso de umas boas horas de exploração, você vê um segundo final, onde a Rosalina parte. Com os novos poucos Lumas que nasceram do sacrifício dos antigos, ela volta para o espaço. E assim, a nave dela some no horizonte estrelado. Esse é um dos finais mais simples e mais angustiantes que um jogo já teve. Porque ali você percebe que mesmo ao final de tudo, depois de toda essa jornada, de todos os desafios, de todos os momentos juntos que deveriam unir vocês, ela partiu. Ela sempre vai ter que partir, porque faz parte da missão dela. E então, talvez assim, mesmo acompanhada de novos Lumas, o jogo diz pra gente que ao final de tudo, as pessoas importantes pra gente também partem. E que boa parte da nossa jornada é solitária, ou melhor, cheia de solitude, o que é diferente. Solitude é uma escolha consciente e positiva de estar sozinho para introspecção, criatividade, descanso ou recuperação. Porque é como se esse jogo entendesse que muitas vezes a resposta que procuramos para o barulho do mundo está no silêncio de dentro da gente. Ele entende que o fruto do luto é a saudade, mas também pode ser a força da companhia de outras pessoas. E o que eu não entendia quando criança agora tá claro. Mario Galaxy ensina através do silêncio entre os planetas, da valsa que cresce à medida que você volta para casa, da luz da nave contrastando com o escuro infinito lá fora, que a solidão do cosmos é suportável quando você tem um lar dentro dele. Ele nos mostra que esse lar, assim como o da Rosalina, como o dos Lumas e até talvez como o seu, não precisa fazer sentido para o universo inteiro para ser aconchegante. Ele só precisa fazer sentido para você e para quem você ama. E o jogo que a Nintendo escolheu para nos ensinar isso é nenhum outro como Super Mario Galaxy.